Pessoal, vamos começar estudando o instrumento de medição mais simples que é utilizado nas oficinas, que é a régua graduada, também conhecida como escala, que é essa que vocês estão vendo aqui na imagem. Ela é usada quando a gente não tem necessidade de muita precisão na leitura, porque a menor medida que ela realiza é 1 milímetro, certo? Então não tem a precisão de um paquímetro, por exemplo. Algumas características sobre a régua graduada. Ela é constituída de aço inoxidável, como vocês puderam ver na imagem anterior. Ela possui duas graduações, uma em sistema métrico, que é a graduação em milímetros, que vocês podem ver aqui na imagem, na parte de cima da régua, e outra no sistema em inglês, que é a graduação em polegadas, que é essa que vocês estão vendo na parte de baixo da régua, certo? Então, você, com a mesma régua, pode realizar a leitura tanto em milímetros quanto em polegadas, como você preferir. Ela apresenta traços bem finos, profundos e salientados em preto, o que facilita a interpretação na hora da leitura. E ela tem a sua graduação inicial situada na extremidade esquerda da régua. Eu acho que todo mundo já utilizou uma régua, nem que seja uma régua de plástico. Então, vocês sabem que o início da régua, o zero da régua, fica posicionado do lado esquerdo e a gente realiza a leitura da esquerda para a direita, certo? Então, vamos começar vendo como é que funciona a escala métrica da régua. Ela pode vir numerada em centímetros, como é o caso desse exemplo, ó, tá vindo 1, 2, 3, 4, tá vindo numerada em centímetros, ou ela pode vir numerada já em milímetros. Então, se fosse numerada em milímetros, ela já viria 10, 20, 30, 40, 50, enfim, já vinha com a contagem em milímetros. Independente se ela vir numerada em centímetros ou milímetros, acostume-se a fazer a leitura sempre em milímetros. Na mecânica e mecatrônica, a gente sempre realiza a leitura em milímetros. E como é feita essa divisão, então? Cada centímetro da régua é dividido em 10 partes iguais. Então, entre um centímetro e outro, eu vou ter 10 traços. Cada traço desse vale 1 milímetro. Então, a gente vai contando os traços. Então, cada traço vale 1 milímetro. Então, a cada 10 traços que eu contar, eu vou ter 1 centímetro. Ou 10 milímetros, que é o que a gente vai usar para realizar a leitura. Então, depois do 10, eu continuo contando os milímetros. 11, 12, 13 e assim por diante, certo? Então, grava, a cada 10 traços, a cada 10 milímetros, eu tenho 1 centímetro. E temos a escala em polegadas. Primeiramente, um resumo aqui sobre informações sobre polegadas. A simbologia de polegadas são esses dois cisquinhos. Então, quando eu tenho essas duas vírgulas na frente do número, eu leio 1 polegada. Ou eu posso ter essa simbologia escrita. Se eu tiver um in, esse in também significa polegada. Então, esse in, ele deriva da palavra int, que significa polegada em inglês. Então, posso ter as duas vírgulas ou o in, que as duas simbologias significam polegada. E aqui eu tenho uma comparação. 1 polegada vale 25,4 milímetros. Então, a cada 25,4 tracinhos na minha régua, eu tenho 1 polegada inteira. Esse número depois da vírgula, eu não tenho como contar em traços, porque o traço ele só conta de 1 em 1. Não tem traço quebrado na régua. Por isso, eu tenho também a escala em polegadas. Se eu quiser fazer uma leitura direto em polegadas, eu uso a minha escala em polegadas. Vamos analisar agora a escala em polegadas. A graduação da escala em polegada é feita dividindo 1 polegada em metades. Então, eu pego 1 polegada inteira, divido ao meio. Pego cada uma dessas duas metades, divido ao meio de novo. Vou ter os quartos de polegada.
Se eu pego cada quarto, divido cada quarto ao meio de novo. Vou ter os oitavos de polegada. Se eu pego cada oitavo e divido ao meio, eu vou ter os 16avos de polegada. E assim por diante. Então, as divisões em polegadas, elas sempre vão crescer de dobro em dobro. Então, vai ser sempre 2, 4, 8, dobro de 8, 16, dobro de 16, 32, dobro de 32, 64, dobro de 34, 128 e assim por diante. As divisões em polegada na escala são sempre feitas de dobro em dobro, certo? A gente vai analisar melhor essa leitura na escala em polegadas na próxima aula, mas eu já trouxe aqui uma comparação para clarear as ideias. Uma polegada a gente sabe que vale 25,4 milímetros. Então, meia polegada vale metade de 25,4, que é 12,7 milímetros, certo? Então, se eu pego essa meia polegada e divido por 2 de novo, eu vou ter 1/4 de polegada, que é 12,7 dividido por 2, que dá 6,35 milímetros. Então, se eu pego esse quarto de polegada e divido por 2 de novo, eu vou ter 1/8 de polegada. Então, vou pegar 6,35, dividir por 2, que vai dar aproximadamente 3,2. Não vai dar 3,2 exato, mas arredondando, vai dar 3,2 milímetros. Se eu pego esse oitavo e divido por 2 novamente, vou ter 1/16avos de polegada. 3,2 dividido por 2, 1,6, certo? Se eu divido 1/16avo por 2, vou ter 1/32avos de polegada. 1,6 dividido por 2 vai dar 0,8 milímetros. Se eu divido 1/32avos de polegada por 2, vou ter 1/64avos de polegada. Dividindo 0,8 por 2, 0,4 milímetros. Se eu pego 1/64avos de polegada e divido por 2, vou ter 1/128avos, que equivale a 0,2 milímetros, ou seja, 0,4 dividido por 2. Então, eu já deixei até a observação aqui, vocês sempre percebam isso. Nas graduações em polegadas, a gente sempre aumenta o número de divisões com o dobro, ou seja, 2 vezes o valor. Então, começo aqui com 2, né, que é a metade de uma polegada. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 32, 64. E assim por diante, certo? E a polegada a gente só vai dividindo para ter o valor equivalente em milímetros. Na próxima aula a gente vai estudar melhor como interpretar esses valores na régua em fração, certo? Então, por enquanto é isso aí.